Capítulo 4. Nossos pensamentos e palavras têm poder. Use-os com sabedoria. Uma intenção que tento pôr em prática todos os dias é levar a vida com o máximo de consciência possível, de mim mesma e de tudo o que acontece ao meu redor. Isso significa estar totalmente presente em todos os momentos da minha vida enquanto eles estão acontecendo. Acho que o autoconhecimento é uma das coisas mais importantes da vida. Mas é claro que se trata mais de um processo contínuo do que uma meta. Na adolescência, a maioria de nós acredita que já sabe tudo o que há para saber sobre nós mesmos. E talvez, sobre o resto, é só perguntar aos seus pais. Mas, alguns anos depois, quando pensamos na nossa versão adolescente, temos a sensação de que estamos observando outra pessoa. Afinal de contas, quem era aquela garota? Na verdade, vejo que esse tipo de experiência acontece de tempos em tempos. Nosso autoconhecimento tem o potencial de se aprofundar e de se expandir. E as maiores influências nesse processo são nossos pensamentos, nossas palavras e nossas ações. Quais foram os primeiros pensamentos que passaram pela sua cabeça quando acordou hoje de manhã? Você sentiu gratidão por estar vivo? Apreciou sua cama quentinha? E como foi bom se espreguiçar e sentir seu corpo se alongando depois de uma boa noite de sono? Sentiu animação com o dia que teria pela frente? Ou você se concentrou em todo o trabalho que tem a fazer e como nunca tem tempo para si e como o mundo às vezes parece estar conspirando contra você? E é sério que está chovendo de novo? Cito esses exemplos para destacar que pensamentos positivos e negativos moldam a qualidade das nossas experiências. Nossos pensamentos criam nossas palavras e ações. Aliás, usar palavras é um tipo de ação. A compreensão que tenho do poder dos meus pensamentos aumentou muito quando comecei a meditar. Quanto mais consciente me tornei do lugar aonde meus pensamentos estavam me levando, mais consciente fiquei das palavras e ações que me seguiam. Percebi que às vezes ficava à mercê deles. Nossa mente não deveria nos servir, em vez do contrário. Se seus pensamentos são positivos, suas palavras tendem a ser positivas também. Se seus pensamentos são negativos, suas palavras têm uma probabilidade maior de causar danos, mesmo que essa nunca tenha sido a sua intenção. Depois que dizemos algo, não temos como retirar o que foi dito. Falar coisas negativas e nocivas pode deixar feridas que vão além daquele momento em particular. Suas palavras podem se tornar parte das crenças de outra pessoa. Parte de com ela vai definir a si mesma e você. O que pode ser mais perigoso do que isso? Falo para os meus filhos que as palavras que eles usam não são diferentes de feitiços. Se houver amor e bondade por trás dessas palavras, elas ficam carregadas de positividade e podem produzir um efeito mágico. Mas se os pensamentos e as palavras deles vêm com raiva ou da inveja, podem causar muitos estragos. Somos como um disco rígido em que diversos dados são gravados. Esses dados vêm de nossas experiências anteriores. Seu lar era amoroso e pacífico? Você cresceu tendo os bons exemplos de como as pessoas devem tratar umas às outras? Ou seus familiares erguiam a voz e batiam portas sempre que um problema surgia? Pode ser difícil se livrar do condicionamento de que se adquire na infância. A essa altura, você já sabe que tem uma relação muito próxima com meus familiares, mas com meus colegas de escola foi outra história. Foi no colégio que descobri o poder dos pensamentos e das palavras. Quando eu tinha uns 12 ou 13 anos, era pelo menos 10 centímetros mais alta que todos os meus colegas de turma, meninos e meninas, e isso incluía minha própria irmã gêmea. Meus colegas implicavam comigo sem parar, fazendo com que eu me sentisse esquisita e desconfortável com meu próprio corpo. Pesava uns 45 quilos. Costumava usar 2 calças para ir à escola, numa tentativa de fazer as pernas parecerem mais grossas. Para desviar a atenção da minha altura, andava com os ombros caídos. E é claro que isso só fazia minha altura ficar ainda mais evidente. A última coisa que queria era ser diferente. Só queria sentir que fazia parte da turma. Na escola, nos deparamos pela primeira vez com a ideia de divisão por categorias. Sou atleta, artista, gênio da matemática, cientista, atriz ou uma garota descolada.
Eu não fazia parte da turma dos descolados, mas tive sorte de ser uma boa jogadora de vôlei, o que ajudou muito com a minha confiança e fez com que eu me sentisse parte de algum grupo. Ainda assim, alguns dos meus colegas de turma gostavam muito de pegar no meu pé. Eles tinham vários apelidos para mim. O favorito era Ollie, por causa da Olivia Palito, a personagem alta e magricela do desenho animado Popeye. Outro era Saracura, uma ave de olhos pequenos e pernas longas e finas que parecem gravetos. Também me chamavam de Camarão, já que minha pele ficava vermelha sempre que eu jogava uma partida intensa de vôlei. Lembro que uma vez entrei na sala de aula e vi um cartaz com o desenho de um esqueleto com uma legenda que dizia: "Alguém viu a Ollie?" Eu me senti humilhada. Obviamente, minha aparência também afetava minha vida social. Nas festas dos amigos, raramente os garotos me convidavam para dançar música lenta, e eu ficava lá, me sentindo um peixe fora d'água. Como eu não sabia muito da vida, algumas vezes acreditei nas palavras dos meus colegas de turma. Voltava para casa depois da escola e ficava me olhando no espelho. Talvez eu seja meio estranha, mesmo, pensava. Não tinha, naquela época, a maturidade emocional necessária para entender por que alguém decidia magoar outra pessoa de propósito. Afinal de contas, meu pai nos dizia que, se não tivéssemos nada de bom para falar sobre alguém, não devíamos dizer nada. Só mais tarde compreendi que os tiradores de sarro da minha escola só zombavam de quem não combinava com o grupo. A menina de cabelo ruivo, o menino com sardas e, no meu caso, a menina magricela, alta e desengonçada. Eles deviam estar infelizes ou insatisfeitos com as suas próprias vidas, ou talvez só gostassem de implicar com crianças mais vulneráveis para fazer todo mundo rir. Poderiam também estar projetando sua mágoa e seu sofrimento em mim, como um modo de se sentirem menos sozinhos com a própria dor. Acho difícil acreditar que quem é feliz ou amoroso seja capaz de fazer bullying com outra pessoa, pelo simples prazer de causar sofrimento. Obviamente, não esqueci as palavras dos meus colegas, mas eu os perdoei e não guardei nenhum ressentimento ou raiva deles. Se tivesse deixado aquelas palavras me definirem, teria parado de acreditar que eu servia para alguma coisa. Quando cheguei a São Paulo, achei que aquilo tudo havia ficado para trás, já que ser alta e magra parecia ter se tornado uma vantagem. Mas então ouvi as palavras de uma editora de moda durante um dos meus primeiros castings. Ela nunca vai ser capa da minha revista. Os olhos dela são pequenos demais e o nariz é muito grande para o rosto. Fiquei tão triste e naquele mesmo dia liguei para o meu pai e contei o que tinha acontecido. Ele disse: "Da próxima vez que alguém te falar isso, diga para eles, eu tenho uma grande personalidade também." De alguma forma, ouvir as palavras do meu pai fez com que eu me sentisse muito melhor e renovou minha confiança. Sempre me lembro dessas palavras quando alguém faz um comentário maldoso sobre mim. Sim, de fato, tenho uma grande personalidade e vejo isso como um dos meus pontos fortes. Ainda assim, aos meus 14 anos, eu era meio moleque, magra, musculosa e de aparência saudável com seios do tamanho normal. Mas então veio a puberdade. 2 anos depois, meu peito ficou bem maior, o que fez com que eu me destacasse de novo e me sentisse ainda mais envergonhada, principalmente numa época em que as modelos pálidas e de aparência andrógina estavam conseguindo todos os trabalhos. Eu media quase 1,77 m, pesava uns 52 quilos, era muito magra com seios enormes. Até me apelidaram de Bobs from Brazil. Peitos do Brasil. Nas provas de roupas, nenhum dos tamanhos das amostras era feito para mulheres com meu tipo de corpo. Consequentemente, não me sentia bonita nem valorizada. Nunca era boa o suficiente. Mas as palavras negativas que as pessoas usavam para me descrever também serviam para me motivar. Dali em diante, sempre que me ofereciam um trabalho, eu dizia a mim mesma que tinha que ser mais do que boa. Sentia que precisava me colocar à altura da tarefa e conquistar a confiança das pessoas. Mesmo assim, ainda me sentia esquisita e desajeitada. E mal podia acreditar quando alguém da indústria me oferecia uma oportunidade e me contratava para um trabalho.
Quando me tornei mãe, todas essas lembranças da adolescência e início da carreira de modelo vieram à tona. O Ben e a Vivi ainda são muito pequenos, mas já expliquei para eles que as palavras que as outras pessoas usam para descrevê-los só são verdadeiras se eles as aceitarem como verdadeiras. Por exemplo, eles podem responder dizendo: "Ah, não, você está errado, esta é a verdade sobre mim", em vez de deixar que a outra pessoa os defina. O processo de aprender a se definir nem sempre é fácil, principalmente quando se é jovem e sua identidade gira muito em torno do que outras pessoas pensam ou dizem a seu respeito. Ainda assim, digo e repito para o Ben e a Vivi que a autoestima depende deles e que, na maior parte do tempo, as palavras que as pessoas usam para nos descrever são projeções de como elas se sentem em relação a elas mesmas. Afinal de contas, quando palavras negativas são dirigidas a nós, talvez a outra pessoa esteja apenas sendo um dia ruim e simplesmente extravasando sua própria frustração. Benny é uma daquelas crianças que fica triste quando alguém pisa numa formiga. Se uma criança cai no parquinho, ele é o primeiro a correr para ver se está tudo bem. Todas as manhãs, quando chega à escola, Benny dá um abraço em cada um de seus amiguinhos, mas ele também já foi alvo de provocações. Imaginem como é ser filho do famoso quarterback do New England Patriots e estudar numa escola na Nova Inglaterra e ser alguém que prefere desenhar, cantar ou brincar de Lego a praticar esportes. Minha experiência pessoal quando criança me preparou para ajudar o Benny a passar dessa época da escola e me deu a oportunidade de aprender a ter compaixão por mim mesma quando era mais nova. Somos todos únicos e, com o tempo, começamos a conhecer nossos dons, o que nos alegra e o que nos motiva, assim como os aspectos da nossa personalidade que precisamos trabalhar. Expliquei ao Benny que o papai era muito bom em jogar bola, mas que ele só se tornou tão bom assim depois de anos de treino e dedicação. A mamãe é defensora do meio ambiente. O Jack é um excelente jogador de futebol. A Vivi é a líder das amigas dela. E você, Benny, é um artista e cantor maravilhoso. Benny pareceu feliz em ouvir aquilo, mas sei que ainda haverá muitas outras conversas como essa. Na verdade, no ano passado, enquanto eu preparava o café da manhã, o Benny, que estava sentado à mesa, perguntou do nada: "Mãe, o que é uma celebridade?" Demorei um pouco. Onde será que ele tinha ouvido essa palavra? Mas por fim respondi: celebridade é alguém que trabalha num emprego que tem mais visibilidade do que outros empregos. Médicos, dentistas, professores, agricultores, todos têm um trabalho importante. O papai, lembrei a ele, tem um trabalho de muita visibilidade, jogando para um time profissional de futebol americano, com jogos que passam na televisão aos domingos. Isso não significa que as pessoas que fazem esse tipo de trabalho sejam mais importantes, continuei. Só quero dizer que o que elas fazem tem mais visibilidade. Benny pareceu aceitar essa explicação. Ah, ok, mamãe. Mas aquilo me fez pensar sobre o que ele talvez estivesse ouvindo sobre o Tom e sobre mim na escola e que não nos contava. Mais tarde falei para o Tom que era importante conversarmos com o Benny sobre o trabalho do papai e da mamãe. Já era hora. Então conversamos. Tom contou ao Benny que trabalha duro e lembrou a ele que foi um dos últimos a ser escolhido no draft do NFL no ano de 2000, quando estava saindo do nível universitário para jogar na liga profissional. Nem sempre fui bom nisso, disse Tom. Eu estudei, treinei e então fui ficando cada vez melhor no que fazia. Benny sabia que mesmo sendo um garoto de 8 anos, quanto mais você se dedicar a alguma coisa, melhor você vai se sair nela. Em resposta à pergunta que Benny não fez, mas deve ter pensado: como as pessoas sabem o nome do meu pai? Tom disse a ele que as pessoas sabem seu nome e gostam dele porque gostam do que ele faz, ou porque são apaixonadas por esportes. Mas isso não significa que realmente o conheçam, não do jeito que a nossa família o conhece. Pense nas palavras que outras pessoas lhe disseram. Essas palavras tiveram o poder de lhe magoar, inspirar, motivar, assustar, consolar, alegrar, de fazer com que você duvidasse de si, ou fizeram você se sentir compreendido, valorizado e amado?
Como a maioria das pessoas, já usei palavras tanto de forma positiva quanto negativa. Já disse coisas com raiva e falei palavras com amor. Na maior parte do tempo, tento manter um tom emocional equilibrado, mas ainda assim já disse coisas que gostaria de não ter dito. Estou longe de ser perfeita, mas a boa notícia é que continuo tentando e realmente aprendo com meus erros. De novo, para que estamos aqui na Terra, se não para aprender? É importante lembrar que toda vez que você se trata de um jeito ofensivo ou muito crítico, está apenas se prejudicando. A mudança não vem do excesso de críticas, nem de se colocar para baixo. Vem da inspiração, do desejo de querer fazer melhor, de tentar de novo, de dar o máximo de si. Quando você aprendeu a andar, saiu correndo na mesma hora ou foi logo subindo numa escada rolante? Não, você deu um único passo. Talvez você tenha tropeçado e caído. Você se levantou de novo. Da vez seguinte, deu 2 passos, depois 3, e é assim que todos nós aprendemos a andar. É assim também que aprendemos sobre nós mesmos e sobre como levar a vida. Sem dúvida, minhas palavras mais negativas foram ditas para as pessoas mais próximas de mim, minha família, principalmente minhas irmãs. Infelizmente, quem faz parte da família sabe onde mais dói em cada um e com frequência pode acabar dizendo da boca para fora palavras que, sem querer, causam feridas emocionais. Eu me lembro de uma briga que tive com a Patty pelo Skype, embora tenha esquecido os detalhes. Tinha alguma coisa a ver com eu achar que a Patty estava sendo muito controladora e desrespeitosa. Fiquei com muita raiva naquele momento. Na verdade, nem sabia direito o que estava dizendo. As palavras jorravam da minha boca sem que eu conseguisse impedir. Comecei com: "Bem, então deixe eu lhe falar o que eu penso a seu respeito." Minha intenção era magoar a Patty, e foi o que eu fiz. Afinal de contas, ela não tinha me magoado primeiro? No silêncio que se seguiu, minha irmã gêmea ficou sem palavras, e eu também. Na mesma hora senti remorso. Eu tinha pegado muito pesado. A ligação foi encerrada, nós duas desligamos, nos sentindo péssimas. Não consegui dormir naquela noite. Ficava pensando em como eu tinha sido idiota. Amo todas as minhas irmãs. Por que eu tinha sido tão má? De repente, minha justificativa. Mas foi a Patty que começou. Ela começou. Pareceu tão ridícula. Eu poderia ter lidado com a situação de tantas outras maneiras, como dizer: "Sinto muito que você pense isso de mim." Ou: "Por que não conversamos de novo amanhã?" Eu não precisava ter ofendido a minha irmã, mas foi o que eu fiz. E passei os dias que se seguiram extremamente chateada. Como pedimos desculpa para alguém que amamos e que magoamos profundamente? Alguns dias depois, quando a Patty e eu voltamos a conversar, as primeiras palavras que saíram da minha boca foram: "Me desculpa." Patty me agradeceu e aceitou minhas desculpas, mas, nas semanas que se seguiram, havia sem dúvida um clima estranho entre nós. Sabia que era culpa minha. Não tive discernimento suficiente para acertar o tom da conversa e não agir com amor e respeito, que é como gosto que as pessoas me tratem. Desde então, já houve situações em que fiquei com muita raiva, mas aprendi a parar e refletir antes de falar. Com certeza, isso é fruto de um trabalho diário em que observo continuamente meus pensamentos e minhas ações. Tom e eu não discutimos muito, mas, às vezes, quando sinto a frustração crescer dentro de mim, ela vai aumentando, aumentando, me dou conta do que está acontecendo. Em vez de reagir de um jeito do qual vou me arrepender depois, me lembro de respirar. Então falo para o Tom que é melhor conversarmos mais tarde e me retiro do ambiente. A meditação tem sido essencial no controle dos meus impulsos. Penso na minha raiva como uma visitante e posso ver seu potencial destrutivo. Então, tomo a decisão consciente de não deixar que ela se instale. Quando Tom e eu ficamos frente a frente de novo, podemos retomar o assunto sobre o qual conversávamos de uma maneira amorosa e respeitosa. E é sempre o que fazemos. Às vezes, em vez de reagir verbalmente, escrevo uma carta. Meu pai nos ensinou que sempre que nos sentimos confusa ou dúvidas sobre alguma coisa, devemos procurar um lugar tranquilo e colocar nossos pensamentos e sentimentos num papel.
Quando terminar, disse ele, leia e você verá as coisas com mais clareza. Certa vez, quando Tom e eu estávamos passando por um período complicado, recebi um e-mail dele que me magoou. Na época ele estava em Boston e eu viajando. Em vez de partir para a retaliação e enviar para ele um e-mail cheio de ressentimento, peguei uma caneta e uma folha de papel e escrevi durante 1 hora sobre meus pensamentos e minhas emoções, sobre as coisas que me deixaram com raiva e que me deixaram frustrada. Tudo o que estava sentindo naquele momento. Não me censurei, foi sem parar, sem filtros. Quando terminei, fiquei chocada ao ver que tinha escrito quase 3 páginas. Também senti um grande alívio. É muito mais proveitoso para mim quando escrevo meus pensamentos à mão. Fica tudo entre a caneta, o papel e eu. Escrever à mão também elimina o período de clicar em enviar num impulso e depois não poder mais apagar o e-mail ou a mensagem. As palavras à minha frente eram sem censura, honestas e intensas. Extremamente intensas, na verdade. Só de colocá-las no papel, me senti 1000 vezes melhor. No final das contas, jamais enviei a carta. Deixei passar um dia, depois li o que tinha escrito mais algumas vezes. Naquela noite, enrolei a carta e a queimei. Foi como se ao escrever, minha turbulência tivesse saído de dentro de mim, passado pela minha mão e ido parar na folha de papel. E então o fogo queimou tudo. Na manhã seguinte, enviei um e-mail curto ao Tom, dizendo que só queria manter em minha vida relacionamentos que fossem baseados em amor e respeito, e que quando ele estivesse pronto para conversar comigo de um jeito amoroso e respeitoso, eu estaria lá, pronta para ouvi-lo. Um dia depois, foi exatamente isso que fizemos. Um dos grandes benefícios do autoconhecimento é o acesso que nos dá à nossa voz interior. Todos temos uma, mesmo quando às vezes a ignoramos ou ficamos alheios à sua existência. Nossa voz interior é muito pessoal e singular. Sempre acreditei que seu propósito é nos proteger, nos ajudar a permanecer fiéis aos nossos valores e nos encorajar a fazer a coisa certa. Acredito que cada um de nós tem um ser mais evoluído dentro de si. Com frequência, se pararmos para ouvir nossa voz interior, vamos nos dar conta que esse eu mais elevado tem as respostas para as nossas perguntas. Quando era mais nova, minha avó disse para mim e minhas irmãs que cada uma de nós tinha sua própria estrela lá no céu. Como sei que estrela é a minha? Perguntei a ela. É aquela que brilha mais forte para você, respondeu minha avó. Não importa como você chama a sua voz interior, ou de que forma ela assume, sua estrela, seu anjo da guarda, seu Criador, seu Deus, seu eu superior, é sempre quem está cuidando de você. Sua voz interior está sempre ali para lhe lembrar de que você não está só. O objetivo dela não é garantir que a gente vai evitar riscos ou nunca se divertir. Às vezes ela nos leva a correr riscos. Hoje, antes de tomar qualquer decisão, consulto minha voz interior. Ela precisa me sinalizar baixinho. Sim, já passei por maus bocados quando não parei para refletir e escutá-la. Preciso sentir no meu coração que esta é a coisa certa a fazer, antes que eu siga em frente. À medida que nosso autoconhecimento se fortalece, o mesmo acontece com nossa voz interior. Hoje, ainda sou relativamente jovem e não tenho o nível de autoconhecimento que espero desenvolver no futuro. Mesmo assim, percebo o seguinte: quanto mais nos conhecemos, mais fácil é descobrir no que somos bons, o que nos motiva e o que nos faz mais felizes. Como todos sabem, a vida pode ter muitos capítulos. Um médico pode decidir se tornar filósofo, um bombeiro pode escolher se tornar ator, ou o contrário. E uma menina que cresceu acreditando que seria jogadora de vôlei profissional ou que ajudaria a cuidar de cães e gatos doentes pode se tornar uma modelo de passarela. Algumas coisas, contudo, permanecem iguais. Ainda amo animais e nas raras vezes que você me encontrar atrás de uma rede de vôlei, serei a jogadora tão dedicada como sempre fui. Se meu ombro não se deslocasse todas as vezes que estou em quadra, jogaria com mais frequência. Mas estou resolvendo esse problema. Então, em breve, voltarei a me divertir e praticar todos os esportes que adoro.
Quando você reconhece e aprecia as coisas em que é bom, fica muito mais fácil se concentrar no que exatamente quer fazer acontecer. E o mais importante, a razão disso. Esse processo começa com você prestando atenção à sua voz interior, embora primeiro precise ter certeza de que essa voz é realmente sua. Não a voz que lhe diz que você deve fazer alguma coisa ou agir de certa maneira. Não as vozes da sua mãe ou do seu pai. Não as vozes dos seus professores. Não as vozes que são impostas pela sociedade, por seus pares ou por qualquer sistema organizado de crenças. Nem mesmo seu crítico interior, aquele que aponta todas as suas falhas. Não, sua voz interior é aquela que, mais do que qualquer outra, lhe oferece um tipo de saber. A meditação me ajudou muito com isso. Admito que às vezes parece confuso, porque muitas vozes podem estar falando ao mesmo tempo. Uma pode estar dizendo uma coisa, enquanto a outra diz algo totalmente diferente. Como saber que voz seguir? Meu conselho é primeiro ficar tão em silêncio e imóvel quanto possível. Então, preste atenção ao que seu corpo lhe fala. Quando você pensa no que sua primeira voz está dizendo, os músculos dos ombros se contraem, dá um frio na barriga? Agora considere o que a segunda voz está dizendo. Seu corpo fica mais relaxado e aberto? A respiração fica mais estável? Ouça seu corpo. Pergunte a si mesmo: a voz que eu seguir vai me tirar o sono à noite? Ou vou ser capaz de dormir me sentindo bem comigo mesma? Sigo a voz interior que me enche de paz, que me deixa dormir bem e que me faz sentir bem comigo mesma na manhã seguinte. Se as decisões que tomo são baseadas em amor e minhas ações refletem esse amor, então estou sendo fiel à minha voz interior. Mas houve muitas vezes em que ignorei essa voz e paguei o preço, às vezes baixo, outras alto. Por exemplo, tenho cabelos ondulados desde pequena, mas quando comecei a trabalhar como modelo, cabelo liso era o que estava na moda. Então uma amiga me levou para comprar uma chapinha que alisava o cabelo, e eu a usava todos os dias. Só queria me integrar e parecer descolada, como todas as meninas ao meu redor. Aos 16 anos, quando me mudei para Nova York, de repente me vi rodeada de várias garotas que não alisavam os cabelos e finalmente senti que já podia parar. Foi uma sensação libertadora deixar meu cabelo ser como era. É tão engraçado que hoje eu seja reconhecida justamente pela textura natural do meu cabelo. Aconteceu outra vez quando eu tinha 14 anos e decidi me mudar para São Paulo. Achava que me conhecia muito bem, era uma boa menina. Tinha a cabeça no lugar, sabia a diferença entre certo e errado, não ia sair dos trilhos. Eu também me sentia protegida de alguma forma, como se alguém ou alguma coisa estivesse sempre cuidando de mim. Estava convencida disso. Antes de eu sair de casa, meus pais deixaram claro que confiavam em mim. Eles sabiam que eu era responsável e dedicada. Era boa aluna, a capitã do time de vôlei e uma boa ajudante em casa. Eles também sabiam que eu jamais faria algo para decepcioná-los. Além disso, um mês antes, meu pai tinha escrito uma longa carta para a Elite, minha primeira agência, dizendo que estava confiando sua filha a eles. Levei só uma mala e uma mochila, com tudo o que tinha. Meu pai me colocou no ônibus e me deu R$ 50 para o táxi, quando chegasse a São Paulo. 27 horas depois, o ônibus entrou num dos 4 terminais rodoviários imensos de São Paulo. Quando saltei do ônibus, minha primeira reação foi: uau! Haviam mais pessoas naquela rodoviária do que em toda Horizontina. Foi impressionante. Perambulei pelo terminal por um tempo, arrastando minha mala, só olhando as pessoas e as placas. Meu pai tinha me dado instruções precisas. Quando eu chegasse a São Paulo, era para usar o dinheiro que ele tinha me dado e pegar um táxi até o apartamento das modelos. Imediatamente. Minha voz interior não podia ter sido mais clara ou estar mais de acordo que essa era a coisa certa a fazer. Na verdade, era a única coisa a fazer. Peguei um táxi, vá para o apartamento das modelos. Foi ali que me dei conta de outra voz. Gize,
Se você está planejando ir aos castings, precisa usar as roupas certas. Eu não tinha uma única calça jeans que me servisse direito. Tudo que tinha na mala era o uniforme da escola e algumas camisas de malha e calças que havia herdado das minhas irmãs mais velhas. Como podia ir aos testes daquele jeito? Nunca tinha me importado com roupas antes, mas agora, cercadas de pessoas na cidade grande, bem vestidas, que pareciam saber o que estavam fazendo e aonde estavam indo, senti a necessidade de dar uma melhorada no visual. Por que eu tinha que seguir minha voz interior? Enquanto estava ali parada, no meio da rodoviária, bolei um novo plano. Se eu pegasse o metrô até o apartamento das modelos, podia usar o restante do dinheiro para comprar algumas roupas que coubessem direito em mim e seriam minhas de verdade. Naquela época, 1995, quase ninguém tinha celular. Não podia ligar para o meu pai e explicar o novo plano para ele. E, mesmo que pudesse, provavelmente não teria feito isso. Tinha saído de casa. Estava me sentindo independente, dona do meu nariz. Segui as placas até o metrô, comprei um bilhete e entrei num vagão lotado com a mala ao meu lado e a mochila nas costas. Detalhe, essa foi a primeira vez em que peguei um metrô na vida. Nunca nem tinha visto um antes. São Paulo é uma cidade enorme. É tão grande que se pode levar 3 horas ou mais para ir de uma extremidade à outra. Pedi informações para as pessoas, troquei de linha 3 ou 4 vezes e quando cheguei à estação mais próxima do apartamento das modelos, estava me sentindo incrivelmente inteligente e orgulhosa de mim mesma. Tinha sido mais esperta que a voz na minha cabeça e encontrado a minha voz, mas quando tirei a mochila das costas para pegar a carteira, ela tinha sumido. Eu havia fechado a mochila, mas agora a parte de cima estava aberta. Minha carteira com o dinheiro dentro não tinha caído. Alguém a tinha roubado. Como se estivesse vivendo um pesadelo. Saí da estação do metrô e fui para a calçada. As ruas estavam quentes e tinham um cheiro ruim. Eu me agachei sobre a mala e comecei a chorar. Não era só pelo dinheiro perdido que eu estava triste, embora isso fosse ruim o suficiente. É que agora também não tinha mais a carteira de identidade. Graças a Deus, ainda tinha o pedaço de papel com o endereço e o número de telefone do apartamento das modelos, que estava no meu bolso. Mas não tinha dinheiro nenhum para fazer alguma ligação no telefone público. Uma mulher que passava me viu chorando e quando contei o que tinha acontecido, ela me deu uns trocados para eu ligar para os meus pais. Meu pai atendeu o telefone. Oi, pai, falei. É a Gise, e comecei a chorar de novo. Meu pai ficou furioso comigo. E quem poderia culpá-lo? Tenho certeza de que ele deve ter ficado extremamente preocupado também. Eu tinha ignorado minha voz interior, sem falar na voz exterior do meu pai. E o resultado disso foi que tomei uma decisão estúpida. Fiz uma coisa que deixou meus pais angustiados. Eles tinham confiado em mim e eu havia decepcionado os dois. Mesmo querendo me ajudar, estavam a muitos quilômetros de distância. Felizmente, tinham sobrado moedas suficientes para eu ligar para a supervisora do apartamento das modelos. Eu estava perto do metrô, falei. Ela poderia me dizer como chegar até lá a pé, por favor. Levei quase 1 hora para chegar ao apartamento. Fazia um calor escaldante em São Paulo, em janeiro. E arrastei minha mala por 10 quarteirões imensos, com a cara vermelha, suando e me sentindo um fracasso. Embora, felizmente, a maior parte do caminho pela rua Teodoro Sampaio fosse ladeira abaixo. Ninguém pareceu notar que eu estava chorando, e me lembro de como aquilo pareceu estranho, já que em Horizontina as pessoas teriam parado e perguntado o que havia de errado e se elas podiam ajudar. Por fim, cheguei ao apartamento das modelos, conheci a supervisora, encontrei minha cama e me acomodei. Daquele ponto em diante, as coisas melhoraram. Outras 3 meninas estavam morando lá e, embora fossem um pouco mais velhas, com 16 e 17 anos, nós nos demos bem. Eu dormia num beliche. As primeiras noites foram assustadoras, já que era a primeira vez que dormia num quarto sem minhas irmãs. A agência me dava um adiantamento para poder pagar meu aluguel e minhas despesas básicas, que depois era descontado dos trabalhos que eu fazia. As outras meninas gostavam de mim, em parte, porque eu sempre estava limpando o apartamento,
Mesmo naquela época, eu não conseguia evitar. Fui até uma loja de roupas e comprei uma calça jeans nova e uma camisa de malha branca, que eu usava todos os dias e lavava nos fins de semana. E aquele se tornou o meu novo uniforme para todos os castings. Comprei um mapa e comecei a me organizar em relação aos horários e locais dos castings. Passava horas analisando que metrô ou ônibus eu precisava pegar para chegar aqui e ali. Logo já tinha memorizado quase todas as linhas de ônibus e de metrô da cidade. Depois de um mês, conhecia São Paulo como a palma da minha mão. Sempre que chegavam novas meninas ao apartamento das modelos, eu as colocava debaixo da minha asa e explicava o melhor jeito de circular pela cidade. Eu tinha ignorado minha voz interior, a voz que me dizia a coisa certa a fazer. E quando não a escutei, acabei tomando a decisão errada. Às vezes, minha voz interior se manifesta como uma sensação. Se consigo respirar profundamente e devagar, então sei que está me fazendo bem. Se minha respiração fica curta ou irregular, é um bom indicativo de que algo está errado. Quando decidi usar os R$ 50 que meu pai tinha me dado para comprar roupas novas, para estar melhor apresentável quando fosse aos castings, achei que estava sendo esperta. Mas senti que aquilo não era certo. Senti na minha cabeça, senti no meu corpo. Mas, naquele momento, escolhi não ouvir a minha voz interior. A sabedoria desse sentimento interior, desse saber, ficou ainda mais clara 10 anos depois, em 2005, quando estava decidindo se devia ou não continuar trabalhando para a Victoria's Secret. Eu tinha 19 anos quando a empresa me ofereceu um contrato de 5 anos. Quando me fizeram essa proposta, a Vogue tinha acabado de me eleger modelo do ano. Eu me lembro de ir para a cerimônia de premiação com uma camisa hippie, sandálias Birkenstock gastas e a calça jeans de sempre, larguinha, rasgada e confortável. Quando Anna Wilton me viu e perguntou se eu tinha alguma coisa para vestir, respondi: tenho isto aqui. Então ela imediatamente pediu a Grace Compton, a diretora de criação da Vogue, que encontrasse uma roupa melhor para mim. Mas nunca vou esquecer as expressões de espanto das duas por causa da roupa que eu estava usando. Naquela época, eu era modelo de moda e a Victoria's Secret era uma empresa de catálogo. Em 1999, havia uma forte separação entre os dois segmentos. Ou você desfilava para Alexander McQueen, Versace, Dolce & Gabbana e outras grifes de alta costura, ou trabalhava com marcas mais comerciais. Não havia uma mistura. Mas quando a Victoria's Secret me falou sobre os termos de contrato, fiquei muito feliz. Trabalhar com a Victoria's Secret me traria segurança financeira pela primeira vez na vida e um emprego estável por 5 anos. Não teria mais que fazer 100 desfiles por ano. Nada de viajar de uma cidade para outra no intervalo de poucos dias. Não precisaria mais me preocupar com a escassez de ofertas de trabalho ou com meu futuro financeiro. Nos primeiros anos, eu me sentia confortável em desfilar e posar de lingerie, mas com o passar do tempo, fui ficando cada vez menos à vontade em ser fotografada desfilando pela passarela usando só um biquíni ou uma lingerie fio dental. Me dê uma cauda, uma capa, umas asas, por favor, qualquer coisa para cobrir meu bumbum. Com o passar do tempo, fui me sentindo mais e mais desconfortável, mas adorava as pessoas com quem trabalhava lá, principalmente meu querido amigo, que virou Cupido, Ed, que tinha me contratado e quem, muitos anos depois, promoveu um encontro às cegas entre mim e o Tom. Em 2006, graças a uma extensão do contrato e a parceria com a Victoria's Secret, completou-se 7 anos. Meu trabalho com eles ainda representava 80% da minha renda anual. A empresa me disse que queria estender o contrato por mais 2 anos. Para todos ao meu redor, a resposta deveria ser sim. A Victoria's Secret e eu tinham uma longa relação de confiança e de benefício mútuo, mas eu não conseguia decidir se ficava ou não. Quando se trabalhava para uma empresa do tamanho da Victoria's Secret, desfilar é só uma parte das atribuições do cargo. Há também muita divulgação, inaugurações de lojas e presenças VIP, anúncios de televisão e de revista, viagens de costa a costa, entrevistas de bastidores, sessões de fotos para o catálogo e para o site. Sempre que a Victoria's Secret
uma nova linha de lingerie, uma nova fragrância ou um catálogo com um tema especial, era meu trabalho ajudar a promovê-los. Se a empresa me mandava para uma praia remota na Ilha Virgem Gorda para fotografar a mais recente linha de moda praia, um programa de celebridades da TV também estaria lá para registrar cada passo que eu dava. Com certeza, eu me sentia grata pela oportunidade e pela segurança financeira que a empresa havia me proporcionado. Mas estava num momento diferente da minha vida e não tinha certeza se queria continuar trabalhando lá. Alguns meses depois, ainda não tinha tomado a decisão final, mas tinha chegado a hora de decidir. Cada vez que eu pensava na decisão que tinha que tomar, sentia um aperto no estômago. Se renovasse o contrato, isso significaria que teria que continuar a viver minha vida segundo os termos da empresa. Não havia nada que pudesse fazer quanto à visão deles. A Victoria's Secret é uma corporação imensa. Eles trabalham sempre na velocidade máxima. E também não podiam mudar a minha visão, o modo como eu me sentia. Naquela noite, antes de dormir, rezei. Deus, por favor, me mostre o caminho. Me dê um sinal claro. Devo sair? Devo ficar? O que devo fazer? Deixar a empresa era a coisa certa a fazer? Deveria me manter fiel às minhas crenças? Estaria sabotando minha carreira? Na manhã seguinte, não estava nem um pouco mais perto de chegar a uma decisão do que na noite anterior. Meditei por meia hora, fazendo as mesmas perguntas para mim mesma, várias vezes. Cada vez que fazia isso, sentia um aperto no estômago. Olhando para trás, acho que estava esperando que outra pessoa tomasse a decisão por mim. Essa outra pessoa, é claro, era minha voz interior. Ou minha estrela, meu anjo da guarda, ou Deus. Hoje falo para o Ben e a Vivi. Quando vocês rezarem, procurem sua estrela. Rezem todas as noites para o seu anjo da guarda. Talvez amanhã vocês tenham uma prova na escola. Bem, então peçam ao anjo da guarda que os ajude e os proteja. Seus anjos são mensageiros de Deus, conversem com eles, ou vão direto ao topo e falem com Deus. Eu lembro ao Ben e a Vivi que eles podem rezar para o céu lá fora, dentro de uma igreja ou na caminha deles, a qualquer hora, em qualquer lugar. Eu me senti guiada e a ideia surgiu num lampejo. Dobrei 2 pedacinhos de papel e os coloquei dentro de uma xícara vazia. Num deles tinha escrito a palavra sim, o que significava que ia continuar na empresa. No outro tinha escrito a palavra não, o que significava que ia deixar a empresa. Fechei os olhos e criei uma intenção. Seja lá qual papelzinho escolher, será para o meu bem maior. E essa decisão será correta. Estendi a mão e peguei o papel que dizia não. Foi uma confirmação para mim. Não era só a resposta que inconscientemente eu queria ouvir. Também era a resposta que meu corpo queria ouvir e que, acredito, estava tentando me dizer havia dias. Daquele momento em diante, fiquei em paz. Acreditei, confiei e aceitei que tinha tomado a decisão correta, ou pelo menos a melhor decisão para mim. O aperto no estômago desapareceu e não voltou mais. Naquela manhã, liguei para minha agente e para a equipe da Victoria's Secret e agradeci demais a todos. Eu me sentia extremamente grata por tudo que eles tinham feito por mim nos últimos 7 anos. Tinha sido uma ótima oportunidade e uma jornada incrível. Mas eu não ia renovar o contrato. Mesmo que essa decisão tenha sido difícil, pois esse trabalho significava 80% da minha renda naquela época. Tinha confiança de que, ao fechar essa porta, daria oportunidade para outras se abrirem. E foi exatamente isso que aconteceu. Às vezes não há uma explicação clara de por que uma coisa parece certa, mas acredito que você ainda precise seguir o que sua voz interior lhe está dizendo. No fim das contas, conseguir usar o tempo e a energia que colocava naquele trabalho e nas viagens para direcioná-los às coisas que me tornariam 2 das maiores bênçãos da minha vida, meu casamento e meus filhos. Quando mais confiamos em nossa intuição, mais forte ela se torna. Quando comecei a meditar, percebi que podia deixar de lado todo o estresse e ansiedade para encontrar um nível de paz que não conhecia antes e que descobri dentro de mim. Ainda uso a meditação para chegar a esse lugar, mas também a utilizo para me guiar e me mostrar o caminho a seguir, sempre que fico confusa e preciso de clareza.
Descobri que, se tenho paciência e dou ao processo tempo e espaço suficientes, o próximo passo sempre ficará mais claro. É por isso que, quando alguém me pede um conselho, eu logo digo: fique em silêncio, encontre sua voz interior, escute o que ela diz com a maior atenção possível. Evite levar tudo para o lado pessoal. As pessoas vão dizer coisas para você e sobre você, mas tente não deixar essas palavras lhe atingirem. O que as pessoas dizem não tem quase nada a ver com você e quase tudo a ver com elas. Em vez disso, pergunte: o que eu realmente quero e por quê? Tenha a maior clareza possível quanto às suas intenções. Encontre sua voz interior, ouça-a com atenção e continue aperfeiçoando a prática. Quanto mais você a escuta, mais forte ela se torna. Permaneça fiel à sua voz interior. Ela vai fazer com que você se lembre de que nunca está só. E se a escutar e confiar nela, eu lhe garanto que ela nunca vai lhe conduzir para um mau caminho.